Muito bem, eu encerrei a última aula lembrando você que um hospital, embora seja uma casa de saúde, existe no hospital muitas lágrimas, muitas dores e muito sofrimento. Eu tenho falado sobre isso, porque infelizmente o hospital é sim um lugar de sofrimento, não somente dos pacientes, mas dos familiares que às vezes são impossibilitados e limitados para poder visitar o seu ente querido dentro do hospital. Mas no hospital também existem as autoridades de serviço, os profissionais da saúde. Essas pessoas têm emoções, têm corações, a enfermagem. Elas também, eu disse há pouco aqui para o nosso querido irmão que está aqui junto, do outro lado dessa filmadora, que é ali o irmão André e o irmão Genilson, eu disse que a enfermagem são verdadeiros anjos na vida dos pacientes. E eles se envolvem com os pacientes porque eles estão vendo o sofrimento mais do que nós, visitadores. E acredite, o enfermeiro faz muito mais do que a gente que está visitando. A gente vai, visita, ora e vai embora. Mas a equipe de serviço, ela se envolve, ela convive, ela está junto com essas pessoas que estão no leito durante todo o período de internação. E alguns vão cuidar dos pacientes até o último suspiro da vida deles. Note o que eu vou dizer para você. Todos os dias, nós vemos pessoas sofrendo em várias camadas da sociedade. Não são só as doenças que fazem as pessoas sofrerem. O desemprego, o luto, as condições que se vive, os planos frustrados desenvolvem vários tipos de sofrimento na vida das pessoas. A questão de todos os dias vermos as pessoas sofrendo, nós precisamos tomar muito cuidado que trabalhamos como capelães para não corrermos o risco de nos acostumarmos com o sofrimento alheio. Não podemos ser inatingíveis mediante uma situação de alguém que está sofrendo com a sua vida em risco e risco real de morte. Mas olhar o sofrimento do lado de fora é muito diferente do que olhar o sofrimento pelo lado de dentro. Ou seja, alguns visitadores, ao chegar dentro do ambiente hospitalar, eles dizem assim, quando o paciente começa o diálogo, e quando vê que você está ali em nome de Deus, e eles já receberam notícias terríveis dos médicos, a doença não tem cura, ou o plano não liberou o exame, não tem como fazer a cirurgia, o tumor é benigno, mas é inacessível. Enfim, essas pessoas estão num grau de sofrimento que nós jamais poderemos de fato compreender. A gente supõe que compreende, a gente imagina que sabe o que a pessoa está passando, mas só quem realmente está no olho do furacão é que pode dizer o que é que ele está sentindo. E há muitas pessoas que não conseguem verbalizar o que realmente está passando. Como pastor do hospital durante muitos anos da minha vida, eu me deparei com várias situações, uma diferente da outra, e reações também diferentes, uma das outras, nos pacientes. Eu vi pastores muito otimistas, eu vi pessoas muito otimistas, aliás, dizendo que aquilo era um momento, que ia passar por aquilo, que já tinha vencido muitas situações e ia vencer mais aquilo. Não é meu direito tirar a esperança dessa pessoa, mesmo sabendo que ele é um paciente terminal. Eu já falei em uma das minhas aulas que eu sou capelão e a minha área de atuação era pacientes terminais. Eu caminhei com muitas pessoas até o último instante da vida delas aqui nesse mundo. Eu vi muita gente morrer.
E eu vi muita gente que partiu desse mundo sem querer ir embora. E vi outros que também tinham uma espiritualidade tão grande e até contagiante que não temiam a morte. Estavam preparados para morrer. O sofrimento do lado de dentro, na vida de um paciente, jamais poderá ser compreendido por alguém que está fazendo uma visita de 5 a 10 minutos que eu falei na aula passada. Por uma pessoa que talvez nem toma cuidado consigo mesmo ou com a saúde do paciente. Mas se você é uma pessoa lá das primeiras aulas que eu falei do preparo do capelão, de oração, nunca esqueça isso, de jejum, de leitura da palavra de Deus, intimidade com Deus, você é sim uma pessoa sensível espiritualmente e preparada por Deus. E você pode ministrar sobre ele, porque nós estamos ali em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. E ele diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas curar o enfermo em nome do Senhor não isenta-nos de sermos movidos por um sentimento que o próprio Jesus tinha, que é chamado íntima compaixão. Mas quando eu olho alguém sofrendo, e eu, nesses anos de capelão dentro de um hospital, não um pastor da Assembleia de Deus, mas um assistente espiritual do paciente, eu pude detectar algumas coisas que essas pessoas manifestavam através de suas falas, dos seus textos ou dos seus desenhos, o comportamento ou o sentimento que eles estavam sentindo. E a primeira coisa que eu vi deste sentimento do lado de dentro, quando essas pessoas resolveram falar para mim, e eu me identificava, e depois de várias visitas, porque eu era funcionário do hospital, e eu tinha acesso diariamente, durante todo o tempo que as pessoas estavam ali, eu percebi que eles diziam para mim assim: pastor, por que isto está acontecendo? É uma pergunta muito objetiva. Mas eu aprendi ao longo da minha vida também que grandes perguntas exigem grandes respostas. E às vezes essa pergunta, para ser feita, ela foi elaborada dentro da mente dessa pessoa durante horas, às vezes durante dias, ou às vezes diante de muito sofrimento, muita cirurgia, muitas dores. Uma pessoa não chega diretamente dizendo: por que isso está acontecendo? Não. Ela pergunta para o médico o porquê dessa doença. Se isso vai resolver rápido. E ela não imagina, não comensura a profundidade do quadro que ela se encontra. Mas com o passar dos dias e das coisas que ela precisa ser submetida, ela começa os questionamentos. E quando você está ali em nome de Deus, ela vai te fazer uma grande pergunta. E você precisa lembrar dessa aula aqui: grande pergunta, grande resposta. Se você não tem a resposta e não sabe responder, não diga nada. Diga: infelizmente eu não tenho essa resposta para você. Mas podemos orar e Deus pode te responder. Deus pode te mostrar. Porque Deus, Ele dá saúde, Ele dá vida. Ele é o Pai de todos nós. Então nós podemos orar, e eu posso orar junto com você, e Deus pode te trazer a resposta. Mas nunca queira você dar a resposta. Alguns dizem assim: isso é só uma prova que você está passando. Ou outros dizem: isso aí é um espírito de enfermidade. Outro diz assim: isso aí pode ser consequência de algum pecado que você cometeu. Note que essa pessoa que está no leito te fez uma grande pergunta que o médico não respondeu, o enfermeiro não respondeu, o agente do plano de saúde não respondeu, o cirurgião não respondeu. E você, em 5, 10 minutos, talvez está tão espirituoso e quer dar a resposta para que você se sinta bem, para que você não se sinta encurralado, para que você mostre para ela que você é tão espiritual que você sabe tudo. E, na verdade, não devemos agir assim, porque nós não entendemos o agir de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas quer ver uma indagação de Jesus ainda
maior? Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, sentiu-se abandonado, por que que um paciente pecador comum, que não nasceu de uma virgem, que não foi formado pelo próprio Espírito de Deus dentro de um ventre materno, que nunca pecou e que faz milagre, acalma vento, aquieta mar, cura cego, limpa leproso, ressuscita mortos, ele fez essa pergunta, por que que um simples mortal pecador não pode fazer essa pergunta? E por que que você acha que você tem a resposta? O que está sofrendo, ele diz, por que isto está acontecendo? Primeira pergunta. Segunda pergunta segunda situação que eu vi na vida de uma pessoa que está numa situação de sofrimento, o lado de dentro dele sendo exposto para fora. Ele afirma, Deus está me punindo, ele está dizendo. Se ele estiver verbalizando, cabe a você ouvi-lo. Lembra da minha aula que você tem que escutar? Tem visitador que só quer falar. Fala tanto e ao mesmo tempo não diz nada. Mas um visitador preparado e cheio de Deus, ele está pronto a ouvir. E muitas pessoas recebem a cura, na psicologia, por exemplo, as pessoas recebem cura por serem ouvidas. E encontrar os seus problemas que estão fazendo ela sofrer dentro de si. Muitos pacientes vão dizer para você ali, Deus está me punindo, principalmente se for uma pessoa que servia a Deus e se afastou. Ela já tem uma concepção que aquilo que está acontecendo na vida dela é uma punição de Deus. E tem visitador que vai afirmar, é Deus mesmo te punindo. O que você fez? Você roubou, você adulterou, você estava bebendo, você está prostituindo? Já está ali emitindo um juízo, quando na verdade a própria pessoa já está julgando a si própria. Mas lembra de Coríntios 11, verso 23 a seguir, que diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Então, se a pessoa está num julgamento pessoal, não cabe você emitir o veredito de condenação. Você está ali em nome de Deus, você é pregador do Evangelho. Evangelho é boas novas, é salvação a todo que crê, é o perdão de Deus. Você está ali para condenar ou para ganhar alguém para Jesus? Você está ali para jogar essa pessoa no inferno ou para trazer essa pessoa para a maravilhosa luz do esclarecimento divino e lembrar ela que Deus a fez, que Deus a ama e que Jesus morreu pelos pecados dela e que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas a pessoa diz assim, Deus está me punindo. Terceira coisa, ela olha para a janela, no momento que ela pode se levantar da cama, um pouquinho que ela está mais forte, e ela vê todo mundo andando, o carro indo para um lado, pessoas andando para o outro, passarinho voando, tudo é belo. Aquilo que ela não prestava mais atenção há muito tempo, que era na liberdade, na autonomia, nos raios do sol, na beleza da chuva, das pequenas florzinhas na calçada, o milagre da vida, até o pardalzinho fica bonito na janela de um hospital. Então, quando essa pessoa olha isso, vê o mundo vivendo lá fora, e ela dentro de um quarto, ela chega ao entendimento que ela é pior do que os outros. Porque está todo mundo vivendo, mas ela está num leito de enfermidade. A doença dela não tem cura. O problema dela não se resolve. Toda hora ela tem que tomar uma agulhada e ela tinha medo de agulha. Você já viu na internet pessoas que quando vão tomar uma injeção, a gente dá risada, né? Algumas pessoas sorriem, mandam os vídeos e vira motivo de piada, de chacota. Uma agulha faz um homem de 1,90 m, às vezes desmaiar num pronto-socorro. Mas para nós, infelizmente muitas vezes, é motivo de riso e experiência para contar na roda dos amigos. Hoje o marmanjão lá desmaiou com medo de agulha. Por que ele tem esse medo? Você já pensou que talvez quando ele foi criança ele sofreu internação e ele tomou muitas injeções? Você já imaginou que algum enfermeiro, às vezes mal-humorado, num dia mau, deu uma injeção tão forte que machucou ele?
Ele era uma criança. Isso é chamado trauma. Isso marcou as suas emoções e vai acompanhar ele ao longo da vida. E quando ele olha aquilo, ele diz assim, eu sou pior do que os outros. Está todo mundo vivendo, mas eu estou aqui. Deus está me punindo. Por que está acontecendo comigo? Outra pergunta, ou outra afirmação, que essa afirmação eu detectei. Os pacientes nunca me disseram isso, mas eu pude detectar que eles se sentiam envergonhados e humilhados. E tem um visitador que entra no quarto e fala assim, o que aconteceu com você? Está aí por quê? Bora, rapaz, levanta. Se for como os discípulos de Jesus, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Isso pode acontecer, se você tem uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. Não vá na carne querendo impressionar com palavras simplesmente da boca para fora. Essas pessoas estão ali num grau de sofrimento muito grande, né? Então, eles estão envergonhados e humilhados, e muitos pacientes não querem falar da doença, não quer dizer o problema que tem. É muito difícil para uma pessoa que tem câncer dizer para uma pessoa que chegou agora no seu quarto, na sua enfermaria, em 5 minutos, e quer saber o porquê que ele está ali. O que aconteceu? O que você tem? Às vezes a pessoa está lutando contra uma doença chamada lúpus há muito tempo. E o lúpus tem fases agudas que faz a pessoa sofrer muito e precisa de muito tratamento para estabilizar essa doença. É uma doença autoimune. E a pessoa não quer que a outra pessoa saiba que ela tem lúpus, mas o visitador quer saber o que você tem, por que você está sofrendo. E como ele não entende o que é lúpus, ele vai dizer assim, isso aí não há de ser nada. Não há de ser nada. Essa pessoa está sofrendo com isso há muito tempo. Essa pessoa já vem de inúmeras internações. A doença tem se agravado cada vez mais. E cada vez que se agrava, o grau de sofrimento é maior. E cada vez ela percebe que está se distanciando mais ainda de uma vida de qualidade saudável. Mas o visitador, numa irresponsabilidade, falta total de empatia, querendo demonstrar um otimismo demasiadamente, sem conhecimento da causa, diz para ela, não há de ser nada. Você vai tirar de letra. Sabe quando essa pessoa vai acreditar que você está ali representando Deus? Que você realmente está ali para impactar a vida dela? Nunca. Porque te faltou sensibilidade. Você subestimou algo que tem sido de muito sofrimento e está acentuado na vida dela. Outra coisa que essa pessoa vai dizer, Deus não me ama. Deus não me ama. Aí o visitador vai, na hora, entrar com o título. Não, Deus te ama sim, deixa de ser bobo. Já viu essa expressão? Não fala besteira, deixa de ser bobo. Essa pessoa está confiando em você, está abrindo o coração para você, está dizendo o que ela pensa, está verbalizando algo que está acabando com ela por dentro. E você não vai nem deixá-la continuar, porque você é tão bairrista, tão defensor de alguém que não precisa que ninguém lhe defenda, que você vai até discutir com essa pessoa. Deixa de falar besteira, como Deus não te ama, Deus já provou o seu amor. Você acha que essa pessoa não sabe realmente que Deus a ama? Você acha que essa pessoa realmente está querendo ofender a Deus? Você não acha que esta palavra dessa pessoa é porque ela está desesperada, insegura, duvidosa do amanhã, incerta do que realmente pode acontecer? Será que esse Deus não me ama não quer dizer, me ame, Deus? Prove o teu amor, envie a cura, me tire dessa situação, use essa pessoa para abençoar a minha vida. Ou você acha realmente que essa pessoa, ela está dizendo isso simplesmente porque não tinha o que falar? Você precisa aprender a detectar o que essa pessoa tem. Outra pergunta, agora já não é mais uma afirmação, uma pergunta que eu vi muitos pacientes me fazerem como pastor do hospital. O que será da minha família?
Pessoas doentes, sofrendo, alguns com enfermidades incuráveis, outro com um período longo de internamento, mas preocupado com a sua família. Lembra das aulas anteriores que a capelania deve cuidar do paciente, mas também dos seus familiares. Você cuidando dos familiares implicará em serviço pastoral. Aí sim a tua denominação pode entrar. Aí sim você pode ganhar uma família para a igreja que você dirige ou a igreja que você congrega. Aí sim você fará um trabalho de qualidade da expansão da denominação que você pertence. E todas as igrejas têm assistência social, têm irmãos dispostos a ajudar, ter irmão com carro para levar, para trazer, para buscar, para levar para o hospital, para levar uma cesta básica, encher um bujão de gás, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. Isso é capelania, porque está lá dentro do hospital mostrando que você é uma autoridade espiritual, é muito maravilhoso. Mas se um paciente souber que depois da visita hospitalar que você fez, você foi na casa dele, atendeu a família dele, orou pelos filhos dele, colocou o gás lá que não tinha, e ele é o arrimo da família, ele internado não tem gás em casa, mas você atendeu isso? Ah, meu amigo, se prepare, porque quando essa pessoa sair do hospital, ele vai se tornar seu amigo, ele vai ouvir o discipulado inteirinho com você, porque você realmente foi lá e deu testemunho de Jesus e fez uma capelania ou uma assistente espiritual e social completa na vida desta pessoa. Na próxima aula, eu vou falar como lidar com o sofrimento desse paciente. Lembre dessas perguntas. Por que isso está acontecendo? Deus está me punindo, uma afirmação deles. Sou pior do que os outros, um pensamento deles. E estou envergonhado e humilhado. Não quer dizer sobre a doença, não quer que os outros saibam que ele tem uma doença grave. Deus não me ama porque ele tem carência de ser amado por Deus, e o amor de Deus na vida dele é a saúde e a cura. Ele não entende que Deus está com ele até nessa hora. O que será da minha família? Uma preocupação dele. Na próxima aula, eu vou mostrar para você como lidar com o sofrimento desse paciente.